Amém? Queridos, abra sua Bíblia, aproveite que você está em pé. Livro de Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler do verso 27 ao verso de número 33. Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo 27 até o versículo 33. Usaremos como base os versículos 27 ao 29. Mas vamos ler até o 33 para termos aí um contexto da história. Marcos, capítulo de número 8, verso 27 até o número 33. Antes de nós lermos, eu gostaria que você desse uma olhada para o seu irmão e fizesse a seguinte pergunta a ele. Uma pergunta muito simples de responder. Olhe para ele e pergunte para ele: quem é Jesus? É uma pergunta que realmente Jesus fez aos seus discípulos nessa passagem que vamos ler. E essa pergunta poderá ou pode ser feita sempre. E com certeza haverá muitas respostas. Quem é Jesus para você? Trago isso como tema da mensagem. Então diz assim a palavra do Senhor. E Jesus foi com os seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então eles lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou-lhes que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Quem é Jesus? Quem é essa figura que passa anos, entra ano, sai ano, uma figura tão lembrada? Quem é Jesus para você? Se alguém chegasse hoje para você e fizesse essa pergunta, o que você responderia? Quem é Jesus? Talvez você poderia dizer: Jesus é o Filho de Deus. Só isso? Jesus morreu na cruz para nos dar uma nova vida. Só isso? Jesus é meu Salvador. Só isso? Jesus é muito mais do que isso. E eu pergunto a você: quem é Jesus Cristo? Então, essa história que acabamos de ler aqui, a Bíblia diz que Jesus ia com seus discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade fica no norte da Palestina, é uma cidade idólatra, era uma cidade de idolatria. Havia muitos templos voltados a deuses Baal. Essa cidade era governada por um homem chamado Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe tinha uma esposa chamada Herodias. Essa esposa o deixou e foi casar-se com seu irmão. O nome vocês vão conhecer, chamado de Herodes Antipas. Herodes Antipas era o seu irmão e ele governava uma cidade também chamada Cesareia. Por isso seu irmão Felipe, por a sua esposa ter deixado, abandonado e se casado com o seu irmão, ele
incrementou na cidade de Cesareia Filipe, colocando o seu nome lá. Herodias, que tinha uma filha chamada Salomé, os irmãos conhecem muito bem a história. Se voltarmos um pouquinho ao livro de Marcos, no capítulo de número 6, Herodias casou-se com Herodes Antipas. Herodes Antipas é o mesmo que, através de um pedido da filha de Herodias, Salomé, ele falou para que Salomé, depois de uma dança em meio a uma festa, fizesse um pedido, qualquer pedido, que ele cumpriria o que ela pedisse. E Salomé, incitada por sua mãe Herodias, que odiava João Batista, pediu a cabeça de João Batista num prato. E realmente, Herodes Antipas respeitava João Batista, mas não teve como recusar por ser rei. E realmente trouxe. Então essa cidade de Cesareia de Filipe, aí apenas um contexto para os irmãos entenderem, era uma cidade extremamente idólatra, extremamente pagã. E aí a Bíblia diz que Jesus, chegando com os seus discípulos próximo ao povoado de Cesareia, e fez essa pergunta, realmente, quem o povo dizem que eu sou? Uma pergunta um tanto impactante. Jesus ali talvez querendo fazer um parâmetro ali, ter uma ideia de como estava sendo seu ministério, como era que as pessoas estavam recebendo a sua mensagem. Fazendo um pouquinho de reflexão nisso, dificilmente duas pessoas ali na época poderiam concordar a respeito de quem era Jesus Cristo. Se formos dar uma olhadinha, muitos, quando via Jesus veio como Deus e veio como homem. Jesus tinha fome, Jesus se alimentava, né? E quando as pessoas viam que Jesus estava comendo, o chamavam de glutão. Olha ali um glutão comendo. Ou não, ou outros, quando via Jesus se abster de alimento, chamavam, esse tem demônios. Ou os que viam ele operar milagres, chamavam, ele engana o povo. Ele faz isso aí com o poder de Beelzebu, como vimos aí nos evangelhos. Ou quando realmente Jesus citava a lei, esse deve ser Moisés, ressuscitado Moisés. Ou não, ou quando viam Jesus despertar no povo uma verdadeira fé em Deus, esse deve ser o profeta Elias. Ou quando via Jesus chorar enquanto consolava aquelas pessoas infelizes, necessitadas, falava, esse deve ser Jeremias, o profeta chorão, que chorou por Jerusalém. Ou quando Jesus pregava o arrependimento como caminho único do perdão divino, esse deve ser, então, João Batista. E a minha pergunta é, para você e para mim, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Vamos pensar, então, um pouquinho sobre isso. Para algumas seitas ou algumas denominações, Jesus Cristo é apenas uma fagulha, uma emanação do poder de Deus. Jesus não é ou não faz parte da divindade. Jesus não é eterno, dizem outros. Jesus era apenas um espírito iluminado, um espírito mais alto que os outros. Ou Jesus casou-se com Maria Madalena e teve filhos. Até tem livro escrito sobre esse, filmes inclusive. Ou Jesus não é reconhecido como Messias. Parte dos judeus tem isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a igreja? Talvez se olharmos para João Batista, quando ele diz, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou de repente olhar para os samaritanos, quando Jesus, após ter uma conversa com a mulher samaritana, ela volta ao seu povoado e traz o povo. E aí o povo diz, esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Ou de repente se olharmos para Tomé, quando Tomé diz, Rei meu e Deus meu. Mas quem é Jesus realmente para mim? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que vamos realmente pensar um pouquinho nesta noite. Refletimos um pouquinho, e quem é essa figura tão emblemática? Se realmente não sabemos ou não temos uma definição
certa ou concreta de quem é Jesus? Como podemos então testemunhar de alguém que não conhecemos? Como podemos ser testemunhas de alguém que não conhecemos? Como podemos ser embaixadores de quem não conhecemos? Como podemos aceitar alguém que não conhecemos? Quando estamos aí num culto, temos a palavra, louvor, e muitas vezes fazemos o apelo ali, como parte do culto, talvez a parte de liturgia do culto, e mostrando realmente Jesus, para ver quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí no calor da emoção, talvez o culto, o louvor, que realmente mexe com a emoção da gente, às vezes de repente levantamos a mão, aceitamos Jesus, mas aí a vida não é transformada. Continuamos com as mesmas coisas, os mesmos erros, e aí o fato de realmente levantarmos a mão, o fato de realmente virmos a público à frente, é realmente aceitarmos esse Jesus com o conhecimento total de sua pessoa? Algo para a gente pensar um pouquinho. Como podemos entregar nossa vida a alguém que não conhecemos? Como podemos pregar sobre quem não conhecemos? Como podemos fazer algo para alguém de quem não conhecemos? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu gostaria, queridos, de realmente trazer à tona. Jesus ali no versículo de número 27 faz uma pergunta aos seus discípulos: quem o povo dizem que eu sou? Como já lemos aqui, uns dizem, João Batista, outros, os profetas, Jeremias, e nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas falam um pouquinho mais. É Jeremias, é João Batista, é os profetas. O povo tinha dúvida realmente de quem era Jesus, não por Jesus mesmo, mas por eles. Se formos trazer isso aos dias atuais, se formos trazer isso nos dias de hoje, quando vemos aí, o pastor André pregou isso aí há alguns domingos atrás, de como realmente está a palavra do Senhor nos dias atuais, onde realmente coisas são pregadas, coisas que realmente não dá para a gente engolir. Se a gente tiver um mínimo de conhecimento da palavra do Senhor, não dá para descer mais, porque são coisas realmente absurdas. Alguns Jesus aí que não dá. Traga a sua vida, traga a sua oferta, dê que o Senhor vai te dar 100 vezes mais. Que tipo de Jesus é esse? Entre aqui que Jesus vai transformar, você não terá mais problemas no resto da sua vida. Que tipo de Jesus é esse? Esse não é o Jesus que veio humilde, o Jesus que nasceu numa manjedoura, o Jesus que passou a sua vida profissional ali como carpinteiro, o Jesus veio de uma terra muito pequena, Jesus que foi rejeitado, o Jesus que foi até uma cruz por mim e por você. Esse é o Jesus da Bíblia, e esse é o que devemos conhecer, para que esse é o que podemos falar realmente, o Jesus que transforma. Não esse Jesus que estão pregando por aí, um Jesus mais fashion, né? Venha como está e permaneça da forma que está. Jesus perdoa da mesma forma. Que tipo de Jesus é esse? Esse Jesus você aceitaria como uma pregação de confissão para você? Esse Jesus é o que as pessoas levam para que as pessoas transformem a vida? Que tipo de Jesus é esse? Hoje vemos muito Jesus pregado no Facebook. É uma coisa linda. Eu tenho um grande problema com questão de Facebook e WhatsApp. Eu confesso aos irmãos que o trânsito me tirava a paz, mas agora eu achei algo que me tira mais a paz, que é Facebook e WhatsApp. Esse me tira mais a paz do que o trânsito. O Jesus que é pregado lá de coisa linda. Se formos olhar para Marcos capítulo 16, Jesus dá uma ordenança aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que me aceitar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tivéssemos que traduzir isso para hoje, Jesus tinha: ide
e teclai o evangelho a todas as pessoas do mundo. E enviai no grupo do WhatsApp o dia que será batizado. Hoje talvez seria dessa forma. Hoje é pregado um Jesus virtual, um Jesus com os dedos. Hoje você não vê mais as pessoas falarem do amor de Jesus. Hoje você não vê as pessoas realmente abraçarem. Muitas vezes, queridos, não há necessidade de que se digam palavras. Muitas vezes as pessoas estão precisando de um abraço. As pessoas estão precisando de um aperto de mão. Hoje vemos mensagens e mensagens e mensagens. Não sou contra as mensagens, não sou contra isso. Mas o que nós vemos hoje é uma incoerência muito grande entre a mensagem que se envia e a vida que se leva no dia a dia. É uma incoerência muito grande. Eu falo que Jesus transforma a vida dos outros, mas a minha vida ele não transforma. Eu falo de Jesus que cura a vida dos outros, mas a minha ele não cura. Que Jesus é esse? Então, temos que realmente pensar um pouquinho sobre isso. Hoje se vende um Jesus realmente que resolve todos os problemas. Ele resolve todos os problemas se Ele quiser? Claro que sim. Ele é Deus, Ele pode resolver todos os problemas. Lucas, se eu não me engano, capítulo 1, verso 27 diz: para Deus nada é impossível. Mas nem sempre todos os problemas serão resolvidos. Não porque Deus não pode fazer, mas muitas vezes, muitos problemas que nós estamos passando, muitas situações que nós estamos enfrentando, é para que o nosso crescimento venha à tona. Se fosse isso, seria muito fácil, por exemplo, o povo hebreu, quando foi tirado do Egito. Deus poderia tirar do Egito, transportar para a terra de Canaã e eliminar o deserto da vida deles. Mas o deserto foi necessário para que o povo crescesse. O deserto foi necessário para que o povo entendesse a dependência total no Senhor. E muitas vezes o problema que eu enfrento, o problema que você enfrenta, é para que nós entendamos que existe um Deus, que existe um Senhor, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Esse problema que talvez você possa estar enfrentando hoje, eu não sei talvez o motivo que você veio ou o que você tem apresentado diante do Senhor, mas possa ter uma convicção tremenda, que Jesus jamais dará as costas para você. Mas se esse problema ainda não foi resolvido, é porque algo de Deus ainda tem nisso, para que você possa crescer na palavra, crescer no conhecimento e o nome dele ser glorificado. Prega-se um Jesus que presta serviço para nós, atendendo todos os nossos caprichos. Muitas vezes prega esse tipo de Senhor. Olha, Senhor, Ele está de prontidão 24 horas para você. É só você entregar o seu problema a Ele. Jesus está conosco todos os dias, em todos os horários? Sim, mas não para atender os nossos caprichos. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Queridos, mas eu gostaria de trazer à tona realmente alguns princípios, ou alguns passos, você pode chamar o nome que você quiser, de coisas que ao longo da nossa caminhada, vamos perdendo a identidade, vamos perdendo o foco, talvez deixando de lado, para que realmente possamos conhecer Jesus na íntegra, o Jesus que realmente transforma. O primeiro passo, ou o primeiro princípio que eu gostaria de trazer a você nesta noite, para que você realmente conheça Jesus, para que você realmente pregue sobre Ele, para que realmente a sua vida mostre Jesus, primeiramente você tem que entender quem você é. Se você não entender quem você é, você não vai conhecer Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a gente vai olhar alguns versículos. Abre comigo em 1 João, João capítulo 1. Do versículo 19 ao versículo de número 23. João, capítulo 1. Vamos ler do verso 19 ao 23. Quem é você? Quem é você? Você precisa entender quem você é. Ou você precisa reconhecer quem você é. A Bíblia diz assim: este foi o testemunho de João,
quando de Jerusalém os judeus enviando-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que diz a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o meu caminho do Senhor. Então, vamos ler o 24. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, neste caso: por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. O primeiro profeta, talvez, aí do Novo Testamento, veio anunciar Jesus Cristo. E ele tinha convicção tremenda de quem ele era. Então, os judeus enviaram os sacerdotes para perguntar: você é o Cristo? Não, não sou. Elias? Não. Quem você é? A Bíblia diz quem eu sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Então, o primeiro passo que devemos saber é reconhecer quem eu sou, qual o meu estado atual, para que depois eu possa realmente conhecer Jesus Cristo. Também podemos usar o exemplo, Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 4 ao 6. Uma das pessoas também extremamente usadas por Deus, Paulo, sabia realmente quem ele era. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3, verso 4 ao 6. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Até o 6. Paulo também tinha a convicção tremenda de quem ele era. Se formos voltar, ou formos lá para Atos, capítulo de número 9, quando da conversão de Paulo, quando ele entra na casa de Ananias, Ananias falando com o Senhor, fala: Senhor, esse aqui não é o Paulo que perseguia os cristãos? E aí Deus fala com ele: ó, esse para mim é o vaso escolhido. Esse para mim, e vocês vão ver o que ele vai padecer pelo meu evangelho. Paulo tinha convicção de quem ele era. Paulo era realmente, principalmente nas suas cartas, era muito enfático nas suas cartas. Era, por ser, a Bíblia relata que era baixinho, narigudo, mas pelas cartas ele era realmente muito duro. Porque ele tinha a convicção de quem era. Mas Paulo sabia reconhecer quem Jesus também era. Isso é uma coisa muito importante. Quando nos escritos de Paulo, ele começa o início e fala assim: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Olha que coisa linda. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ou quando ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo realmente sabia reconhecer o estado dele, quem ele era, para depois reconhecer quem Jesus era e poder realmente pregar o evangelho verdadeiro, ou Jesus verdadeiro, às vidas que foram salvas. Para você, para mim, quem é Jesus? Segundo passo realmente que temos que dar, o segundo princípio que devemos realmente dar uma olhadinha. Primeiro, eu preciso reconhecer quem eu sou. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu estado atual. Segundo passo, o segundo princípio que eu não posso esquecer
para que realmente eu possa conhecer Jesus na íntegra? Está disposto a perder a sua vida? Você está disposto a perder a sua vida? Você realmente está disposto a deixar a sua vida de lado para realmente viver uma vida para Deus? Vamos voltar lá no livro de Marcos, capítulo de número 8 mesmo, os versos um pouquinho abaixo, verso 34 em diante. Você está disposto para conhecer a Jesus Cristo, perder a sua vida? Verso 34 diz assim: E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la. Coisa meio esquisita, né? Quem quiser perder a sua vida irá preservá-la. Você está disposto realmente a perder a sua vida? Quando a gente fala em perder a sua vida, não é se matar ou algo desse tipo não, tá? É abrir mão do seu eu, abrir mão das suas convicções para colocar as convicções do Senhor na sua frente. Ou entregar a direção da sua vida, das suas mãos e passar para o Senhor. Isso é perder a vida. Muitas vezes, conversando com uma pessoa, e aí num episódio ocorrido com essa pessoa, ela foi muito repreendida por outra, eu vi até que injustamente, mas a pessoa não mediu palavras ali para realmente afrontar essa pessoa, e ela ficou um tanto muito triste. E aí eu vi aquela cena, e ao meio onde eu estava, não que não poderia falar de Jesus, mas uma área profissional, e eu cheguei para essa pessoa e falei: você quer um conselho? Se é que a gente pode dar um conselho? Dê um abraço nessa pessoa de uns 40 segundos, você vai ver como vai mudar isso. E ela olhou para mim assim com uma cara bem feia. Eu não vou falar o que ela falou para mim, né? Lógico, na brincadeira. Eu não faço isso. Eu falei: mas Jesus faria. Ela falou: eu não sou Jesus, mas se você abrir a sua vida, Ele faz por você. Queridos, quando nós abrimos mão da nossa vida, quando nós entregamos a direção da nossa vida, Jesus faz algo tremendo. Aquela fechada no trânsito que você leva, não já tem mais xingamento. Aquela pessoa que te maltrata já não tem mais, né? Você maltrata ao contrário. Isso realmente vai transformar. Quando Lucas escreve no capítulo 6, ele fala no Monte das Bem-aventuranças. Tem um dos versículos, que eu não me recordo exatamente o versículo, mas está no capítulo número 6. Jesus fala assim: ame o seu inimigo. Se você amar o seu amigo, que bem você vai estar fazendo? Os pecadores também o fazem. Agora ame o seu inimigo. Como você vai amar? Por si só não. Mas quando Jesus está na sua vida, quando você realmente reconhece Ele na sua vida, você vai conseguir amar o seu inimigo. Isso não vem de nós, vem dele. Quando vamos falar de Jesus para as pessoas, isso não vem de você, não vem de mim, vem dele. Quando realmente reconhecemos quem Ele é na nossa vida, o que Ele pode fazer através de você, você faz coisas que você mesmo desacredita. Mas Ele, você tem que realmente reconhecê-lo. Você tem que perder a sua vida, entregar a sua vida e você não vai perder a sua vida, você vai preservá-la. Isso é fácil? Obviamente que não é fácil. Não podemos aqui falar que é uma coisa um tanto fácil. Mas quando realmente abrimos o nosso coração, fala: Senhor, até agora eu guiei. Eu achei um tanto interessante, quando numa pregação anterior de um dos pastores, o pastor citou um exemplo quando nós falar:
no Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, é como se, por exemplo, você saísse de carro e você é o motorista principal na sua casa, por exemplo. Maridos aí. E de repente hoje você deixa a sua esposa aí dirigindo e você senta ao lado dela. E aí você começa, cuidado com a lombada. Ó, o farol está vermelho. Vira para lá, vira para cá. Ó, o carro está na frente, ora faz isso. Isso nós fazemos quando nós falamos que entregamos o nosso caminho para Deus. Quando nós entregamos o caminho para Deus, nós queremos falar assim, ou não, agora não. Desse jeito não. Fala para aquela pessoa que eu amo ela, mas aquela, não pode ser outra pessoa? Realmente falamos que entregamos o nosso caminho a Ele, mas ficamos ali com uma mão ainda no volante. Ficamos ali ainda segurando e não entregamos realmente o nosso caminho a Ele. Mas quando nós reconhecemos quem somos, primeiro passo, primeiro princípio, quando sabemos do nosso estado atual, quando realmente deixamos a nossa vida de lado, colocamos Ele no nosso barco como timoneiro, aquele que está na frente. Ou quando entregamos o volante da nossa vida a Ele, ficamos sentados quietinho do lado. Com certeza o seu veículo, a sua vida vai andar por caminhos retos e você vai alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Terceiro princípio que eu gostaria de trazer a vocês nesta noite. Se você realmente reconhece quem você é, se você sabe quem você é, se você realmente entrega a sua vida ou deixa de viver para viver uma vida para Deus, você vai entender que só Ele não é uma alternativa, só Ele tem a palavra de vida eterna. Abre a sua Bíblia, João, capítulo de número 6, verso 68. João, capítulo de número 6, versículo 68. Está aqui. Aqui temos um contexto do capítulo 6, Jesus realmente falando com os discípulos, não só os 12, mas alguns discípulos que o seguiam, a multidão que o seguiam. E Jesus foi realmente discorrendo o capítulo número 6, Jesus realmente foi duro nas palavras. Jesus ali falava sobre realmente mudar de vida, realmente entregar sua vida, ou ter uma mudança tremenda. E aquelas pessoas realmente começaram a se sentir não tão bem como deveriam se sentir. E essas pessoas começaram a deixar Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos, aí sim, aos 12 discípulos, e fala a seguinte coisa: e vocês? Vão também deixar como a multidão deixou? E aí olha as palavras ali de Pedro, gosto muito de Pedro. Pedro representa uma coisa muito gostosa, que é aquela pessoa que não aceita qualquer coisa. Nós crentes devemos ser assim, não aceitar qualquer coisa. Devemos realmente perguntar, ir atrás e buscar. Muitas vezes é lógico que ele quebrava a cara, mas muito interessante. Pedro tomou a palavra e disse isso aí que nós vamos ler. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Muitas vezes buscamos coisas alternativas, conhecimentos humanos, doutrinas humanas, mas só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Muitas vezes achamos que determinada pessoa, muito usada por Deus, ela tem uma palavra, ou outra. Mas Jesus, Ele deixa claro, João capítulo de número 14, verso 6, quando diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não existem outras alternativas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Para onde iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna? Quem é Jesus para você?
Que Jesus você tem pregado? Que Jesus você tem mostrado com a sua vida, por onde você tem passado? A sua vizinhança, a escola onde você estuda, as pessoas do seu trabalho, eles têm olhado para você e têm visto esse Jesus? Esse Jesus que a Bíblia nos mostra. As pessoas têm vindo buscar realmente a palavra do Senhor através desse Jesus que você tem pregado? Em muitos lugares, infelizmente, Jesus ele fica junto com os nossos carros lá fora. Ele não tem permissão para entrar dentro dos locais. Porque o homem é engrandecido, o homem é exaltado. Mas quando nós conhecemos quem é Jesus, quando nós reconhecemos quem somos, quando nós abrimos mão da nossa vida para que Ele habite em nós, e quando realmente conhecemos que só Ele tem a palavra de vida eterna, com certeza, o seu testemunho, a sua conduta, o que você faz vai emanar, vai iluminar, vai mostrar realmente que esse Jesus, que há mais de 2000 anos, nasceu, como nós já dissemos, uma manjedoura, foi simples, humilde, aonde realmente, no meio ali, uma festa com seus discípulos, tira-se suas vestes, pega uma toalha com uma bacia de água, pega ali 12 homens simples, andando com ele ali por volta de 3 anos e meio, pessoas como eu e como você, despiu-se da sua glória. O próprio Efésios capítulo de número 2, dos versos 7 em diante diz isso. Esvaziou-se de si mesmo, desceu, esvaziou-se, deixou a sua glória para descer como homem, andar na terra. Realmente tomou a bacia e no ato de humildade, deixando como exemplo para nós, lavou os pés dos discípulos. Um Jesus que não é teórico, um Jesus que realmente não escreve alguma coisa e dá ordem a ser feito, mas é um Jesus que realmente toma na mão as coisas e faz junto, mostrando realmente como deve ser feito. Esse é o Jesus da Bíblia e esse é o Jesus que eu trago para vocês nesta noite. Quem é Jesus? Jesus ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria e cresceu numa carpintaria em meio à extrema pobreza, para dar-nos o direito de habitar em meios às riquezas dos seus átrios, andar nas ruas douradas de Jerusalém. Ele foi rejeitado pelos homens para nos fazer aceitáveis a Deus. Ele fatigou-se em viagens e em trabalhos para dar-nos repouso no seio de Abraão. Ele foi vestido de um manto de vergonha no ato da sua crucificação para vestir-nos com linho branco da sua justiça no ato da nossa glorificação. Ele foi coroado com coroa de espinhos para nos tornar receptíveis à coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa da vida e coroa da glória. Ele foi desamparado na cruz para colocar-nos sobre os constantes cuidados do Pai. Ele morreu na cruz para fazermos participantes da vida imortal. Ele desceu do mais profundo inferno para dar-nos o direito de subir-nos e morarmos nos mais altos montes das moradas do Altíssimo. Esse é Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que através da morte vicária, da morte de cruz, deu-nos o direito de estarmos aqui vivos. Deu-nos o direito de realmente entrarmos com Ele nas regiões celestiais. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Jesus que você, que eu devemos nunca nos esquecermos. Aquele Jesus que se prega por aí, esse não. Mas esse Jesus sim, esse é o que traz a nossa memória. Então quando nós reconhecemos esses princípios
que nós reconhecemos quem somos, que nós entregamos a nossa vida para que Ele dirija, quando entendemos que Ele tem a palavra de vida eterna, a nossa vida nunca será a mesma. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor.